Salve minha tropa, Doff, Drake na voz. Como sempre falo pra vocês, não leve a sério aquilo que eu falo, porque é somente as minhas opiniões, os meus pensamentos e toda vez que eu gravo um vídeo eu tô bem charrado, então por isso que o nome dos vídeos é Papo Charrado, porque eu tô charrado, então não me leve a sério, é só alguns pensamentos e opiniões. Rapaziada, se você quer ter êxito na sua vida, se você quiser ser uma pessoa que consiga pelo menos tancar o mundo ao qual você vive, você tem que acreditar em você mesmo. Infelizmente, eu acho que por a gente ter muitas coisas hoje, por a gente ter vários auxílios, né, a gente acaba não criando autoestima e quando a gente não tem autoestima, a gente fica muito dependente das outras pessoas e quando a gente fica dependente das outras pessoas, a gente não consegue acreditar que a gente tem a capacidade de vencer as dificuldades da vida, né? Então, quando a gente está apoiado em outras pessoas ou em outras coisas, a tendência natural é a gente não conseguir lidar com os problemas da vida, não conseguir bater de frente com algumas situações, né? E isso vai tirando a nossa autoestima, isso vai tirando aquela visão que a gente tem de que a gente é forte, de que a gente consegue lidar com os nossos problemas, né? Porque é como se você fosse um soldado, né? Um soldado, para ele se tornar uma pessoa melhor, para ele se tornar um soldado melhor, né? Para ele se tornar um expert em combate, ele tem que estar em guerra, ele tem que estar guerreando. Se o soldado ficar anos ali sem lutar, sem treinar, provavelmente ele não vai conseguir lutar em alguma guerra que ele for. Então, quanto mais a gente fica dependendo das pessoas, quanto mais a gente fica fugindo dos nossos problemas, menos capacidade a gente tem de lidar com os nossos problemas, de lidar com as dificuldades da vida, né? E eu acredito que por a gente viver assim, muitas pessoas hoje, pessoas velhas, pessoas novas, enfim, eu acredito que há várias faixas de idade aí, as pessoas não conseguem lidar com seus problemas sem a ajuda das pessoas, sabe? E chega um momento, cara, eu já falei em vídeos passados aqui sobre isso, vai chegar um momento na sua vida que você vai ficar sozinho, entendeu? E esses momentos que você vai ficar sozinho, você tem que ter a capacidade de acreditar em você, de acreditar que você tem poder suficiente para lidar com seus problemas, para lidar com as diversidades, para lidar com as coisas que acontecem nesse mundo, né? Porque, cara, quando você se propõe a viver, quando você se propõe a melhorar de vida, quando você se propõe a se tornar uma pessoa melhor, os problemas vai vir naturalmente, porque eu acredito que essa é a grande lição da vida, né? A vida vai mandando vários problemas, várias situações pra gente, e aí vai depender muito da nossa capacidade de lidar com esses problemas, né? Então é muito importante a gente ter essa capacidade de acreditar na gente, de ter a confiança de lidar com esses problemas, porque a nossa vida é como um videogame, cara. Para você zerar o game, você tem que passar algumas fases, e várias fases são fases difíceis, né? Várias fases a gente vai acabar perdendo e retornando a mesma fase. Quantas vezes, cara, já joguei videogame e tinha uns chefões ali, eu tinha que matar o cara, e ali era uma, duas, três, quatro, cinco vezes até matar ele, ou até mais. Então a vida é assim, muitas das vezes a gente vai chegar em alguma fase que a gente vai perder uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Na 11ª a gente vai conseguir ganhar. Então a gente tem que ter muito essa capacidade de confiar na gente, ter essa capacidade de lidar com os problemas, cara, porque é, os problemas da sua vida, os problemas da minha vida, só a gente vai conseguir resolver. Por mais que as pessoas tentem nos ajudar, vai ter problemas que só a gente vai conseguir resolver. E se a gente não acreditar na gente, se a gente não tiver uma confiança em nós mesmos, como que a gente vai conseguir tancar essa vida, né? Como a gente vai conseguir tancar esse mundo? Então vai ter problemas no seu trabalho que você vai ter que resolver, vai ter problemas na sua faculdade, vai ter problemas no seu relacionamento, vai ter problemas no seu time de futebol, enfim, seja lá onde for, cara, sempre vai ter algum problema e você tem que ter a capacidade de lidar com esses problemas, de acreditar que você é capaz de resolver os seus BO, sabe?
Então, como que você vai conseguir fazendo isso? É lidando com o problema. E na hora que o problema chegar, você não pedir ajuda para ninguém e tentar, de alguma forma, resolver, esse problema. Toda vez que eu fiz isso, sempre apareceu alguma solução, cara. Se você tem fé, eu tenho muita fé em Deus, então, quando eu passo por alguma situação assim que eu vejo que eu não quero ajuda de ninguém e eu vejo que eu falo, cara, eu preciso resolver sozinho isso aqui. Eu peço ajuda para Deus e normalmente sempre eu tenho resposta, porque eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E muitas das vezes Deus, ele não vai resolver o nosso problema, ele só vai criar soluções, né? Esses dias eu até achei interessante, porque as minhas orações antigamente era para Deus resolver meus problemas, para Deus descer do céu e acabar com tudo. Mas a minha oração esse dia, eu tava falando para Deus, falei, Deus, eu não quero que o Senhor resolva meus problemas. Os problemas eu tenho que resolver, só me ajuda a enxergar soluções dos meus problemas, sabe? E aí eu terminei essa oração, eu falei, caramba, como minha mente mudou, porque antigamente eu pedia muito para Deus, dependia muito de Deus que Deus fizesse essas coisas assim. E hoje eu já oro de uma forma diferente, porque eu acredito que eu consigo resolver meus problemas. Ainda mais se Deus estiver me ajudando, com certeza eu vou resolvê-los. Então, cara, tenha fé em você mesmo, acredite em você mesmo, porque esses problemas que você está passando, você vai vencer. Basta você acreditar em você, entendeu? Eu falo porque eu já vivi muitas coisas, cara. Eu já vivi muitas coisas. É, eu tava fazendo uma reflexão da minha vida, porque eu vou fazer 30 anos esse ano e meus 30 anos eu tô, assim, fazendo uma revisão de tudo que aconteceu comigo. Eu falo, caralho, tipo, eu cheguei aqui, vai ter coisas que eu passei sozinho, tem coisas que eu me fudi sozinho e isso me fez forte e hoje eu tô aqui. E na hora que eu tava resolvendo aqueles problemas, eu pensei que eu não ia passar daqueles problemas e hoje eu tô aqui, né? Superei todos aqueles problemas. Então acredite em você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir vencer os seus problemas. Tamo junto. Falou.